Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast A Cidade que Escolhi, por Felipe Petri. Eu sou a Kelly Cadanos e hoje a gente vai conversar sobre a função de um vereador aqui na cidade de Curitiba. Para isso, a gente está aqui com o Felipe Petri e também com a vereadora professora Josete, do PT. Sejam muito bem-vindos. Professora, quero começar te dando as boas-vindas e pedindo para você se apresentar também. Obrigada, Kelly. Também agradecer o convite, né? Uma honra. Do nosso amigo Felipe. Já temos uma caminhadinha juntos aí. E, enfim, sou professora Josete, sou vereadora em Curitiba e sou no meu 5º mandato, sou professora da rede municipal, né? Tenho uma caminhada aí no movimento de mulheres também, movimento sindical. E, enfim, é uma jornada que a gente já tem, né, bem grande e que traz uma experiência para a gente, né? E que é importante. Eu acho que é um espaço que, mais do que nunca, os trabalhadores e trabalhadoras precisam ocupar, né? Não pode ser mais um espaço só que os setores econômicos que têm o seu representante, as famílias tradicionais, né? Então, isso é importante. Eu acho que quando nós temos... E o que te motivou a entrar na política, né? Porque não é uma decisão fácil, né? A gente sabe que... Não. Tenho acompanhado, não é muito fácil essa decisão. Mas, assim, o que te motivou a entrar na política? Então, na verdade... Esse ambiente ótimo, né? Esse ambiente acolhedor, incrível para mulheres, né? Então, na verdade, nunca foi uma meta minha, um objetivo, né? Mas as coisas vão acontecendo, né? Eu, como professora, entrei em 85 na rede municipal, era um momento bacana, né? Da reabertura democrática, a gente fazendo um debate do currículo básico, então um currículo progressista e tal. E eu acho que a minha formação política se deu ali mesmo. E, ao mesmo tempo, comecei a participar da MMC na época, vou revelar a minha idade, ainda antes da Constituição Federal, né, os servidores não podiam se agrupar em sindicatos, né, participar de sindicato. Era proibido, né, ditadura militar. Então, os servidores criavam associações. E existia a nossa Associação do Magistério Municipal de Curitiba. E aí tinham reuniões mensais, tinham assembleias, comecei a participar. Então, acho que foi um conjunto de coisas, né? Uma década de muita efervescência política, reabertura democrática, movimento que era sindical, né? Depois de 88, a associação acabou sendo transformada num sindicato, né? Véspera da Constituinte também, né? E aí eu acabei, com o tempo, fui para a direção do sindicato. E daí, no meu 2º mandato como presidente, final do 1º, começaram a debater a importância de se ter um servidor vereador, né? Pessoas da direção, algumas pessoas próximas, né? Enfim, que militavam, né? Não eram da direção, mas militavam no movimento sindical, servidores, servidoras. Começou-se a debater. Bom, então, se nós temos que ter alguém, quem vai ser esse alguém, né? E surgiram vários nomes e tal, e lá entre os nomes apontados, adivinha, o meu. Aí, quando falaram aquilo, eu falei, não, gente, eu não tenho perfil. Imagina se tivesse. Porque a gente já conhecia o espaço, né? Como dirigente sindical. Devia ser mais violento ainda do que hoje, né? Eu não sei. Tenho minhas dúvidas. Vamos conversar disso depois. Porque hoje tem os fundamentalistas, né? Tem essa ultradireita. Mas, enfim, já era um espaço machista, muito conservador, né? Mas, enfim, foram sendo feitos os debates e lá pelas tantas tinha que decidir quem ia ser a pessoa, né? E aí a escolhida fui eu. E eu acabei topando o desafio. Então, foi aí que eu, na verdade, ingressei mais nessa discussão do parlamento, mas... em 90, depois da eleição do Lula, eu já me filiei ao PT, né? Então, foi também um espaço de formação, né? Onde você vai debater uma série de políticas públicas também. Então, assim, ao mesmo tempo que eu era meio arredia a ideia, mas eu já tinha, digamos, elementos que me davam uma base
para estar ocupando aquele espaço, né? Que não basta a gente individualmente querer ser candidato, né? A gente tem que ter um mínimo de noção, né, de como funciona, de qual é o papel do vereador, de uma vereadora, enfim, né? E foi aí que eu fui parar na Câmara de Curitiba. Eu queria explorar um pouco ainda essa questão de como alguém entra na política. O que faz uma pessoa em 2024 olhar e falar assim, vou entrar nesse negócio? Nossa, neurose. Resolver a análise, né? Olha, eu acho que o meu caminhozinho é relativamente orgânico também. Eu não fui do movimento estudantil, nada disso, mas eu fui nesse afã de... Quando eu comecei a escrever, eu queria que as coisas fossem discutidas. Eu queria botar as coisas na mesa, um outro ponto de vista, porque a gente sabe que quem controla o poder controla a narrativa. Então eu gostaria, via essas coisas e queria botar isso na rua, né? Queria botar esses questionamentos na rua, assim. E deu mais certo do que eu esperava, né? Abriram o espaço para mim no Jornal Plural e dali eu comecei a um trabalho de ativismo ali. Essas coisas foram levando a outras coisas e a outros convites. Eu interajo com a Josete aqui tem anos já que a gente troca informação, pensa em PL juntos e foi justamente por esse caminho. Eu estar metido ali com a questão da alimentação majoritariamente, né, nesse começo, mas ela é uma questão muito ampla e muito transversal a muitos temas, né? Não dá para falar de alimentação sem falar de justiça social, não dá para falar de alimentação sem falar em grandes corporações, exploração, e daí você desdobra muita coisa. Então, em 2024, na situação que a gente está, as coisas foram caminhando dessa forma, assim, né? Acho que fui conhecendo essas pessoas, as pessoas foram acreditando, esse ciclo foi se repetindo, não, vai, aí eu botei um pezinho um pouquinho mais adiante, aí firmou, aí botei o outro pezinho, e cá foi, e lá fui, quer dizer. Mas estranho, né? Estranho, difícil, não é? Algum conselho para quem está chegando agora? Olha, eu sempre digo que a gente não pode se deslumbrar, né? Porque essa coisa do poder mexe muito com o ser humano, com todo mundo, né? Por menor que seja. E esses espaços, eles são espaços que podem levar ao deslumbramento. E para a gente manter o nosso projeto, a nossa coerência, a gente tem que evitar o deslumbramento, né? Porque é um espaço sedutor, né? Se você não tem muito bem consolidados os teus princípios, o teu projeto, na verdade, é mais individual, né? Quer dizer, eu quero ser candidato por vaidade ou para me dar bem, como alguns dizem, né? É o melhor espaço para você entrar para isso, né? Porque para você ser base, né, é muito mais fácil do que você ser um vereador de oposição, ou mesmo que não seja de oposição, mas se você não tem aquele perfil de troca de favores, né? Não, eu vou votar a favor desse projeto, mas não é porque é bom para a cidade, para o cidadão, é porque eu quero ter algum benefício em troca, né? Então, as pessoas se deslumbram muito fácil, né? Tanto é que, de vários mandatos, vereadores que no primeiro, segundo mês a gente debatia junto, votava junto, dali a pouco mudou, né? Foi para a base, né? Por quê? Porque teve lá suas benesses, né? Que às vezes não é nem nada que a gente pode dizer ilegal, né? Claro que tem outras coisas que são, né? Mas vou citar um exemplo, vai... Na hora que for na regional, lá o administrador vai dar preferência, né? Chegou uma demanda lá de um determinado bairro, rua e tal. Se é da base, estamos lá, né? Então, tem as benesses, né? Você tem que ter um compromisso muito forte com o povo, mas um compromisso muito forte consigo também, né? São as duas coisas, né? Riscar a linha no chão, né? Por isso que eu sempre falo, né? É muito importante essa coisa de um projeto coletivo, você ter pessoas no teu entorno, né? Porque isso te dá mecanismos de troca, né? De ouvir, né? De realmente ter outras pessoas ajudando a pensar, né? E de consolidar teus princípios mesmo, né?
Porque não é fácil você ir todo dia e saber que você vai se colocar e já vai ter a pecha, né, de oposição, né, no meu caso, né, nos últimos tempos ser do PT, né, muito mais assim, é muito mais difícil nessa cidade que a gente vive, nesse estado, né. Então, todo dia você é uma crítica, tem que fazer um enfrentamento, né. Então, é óbvio que se a pessoa não tiver muito firme nos seus propósitos, né, ela pode ir cedendo, né, e tal. Não necessariamente se corromper, mas abrir mão, né, de se colocar em alguns debates do projeto, né, de estar à frente de algumas coisas para não se desgastar, né? Então, por isso que esse é o conselho que eu dou. Não se deslumbre e sempre tem um coletivo, né, para ajudar a trocar ideias, te respaldar, enfim, te fortalecer na hora que se precisa, né, porque não é fácil. O gabinete ele desempenha um papel bastante importante nessa base, Josete. Eu acho que são duas coisas. O gabinete, claro, que normalmente você tem pessoas próximas que você coloca lá, mas a pessoa tem que ter o perfil para a função também. Porque às vezes as pessoas acham, vou pôr meus amigos lá, mas não é um local para os amigos, é um local que você tem que ter assessoria técnica e política, né, para ajudar a direcionar teu trabalho. Eu sempre digo assim, 80% daquilo que é preparado e tal é assessoria, né? Aí você, né, toma, pega a bola e, né, mata no peito. Óbvio que depende do teu esforço, de você estudar, de você buscar conhecer as coisas também, né? E ter um coletivo assim que não necessariamente são só os assessores, mas outras pessoas, né, que muitas vezes você conhece há mais tempo, que tem uma fundamentação política, né? Eu, como sou do PT, a gente tem essa já é uma, digamos, uma prática do partido, de você fazer o debate político. Normalmente as pessoas se agrupam, né, a partir de alguns princípios, enfim. Então, você tem, digamos assim, a gente pode dizer que é um conselho político, né, de pessoas que estão que naquelas pautas polêmicas, né, naqueles projetos difíceis, você também vai trocar ideias, porque ninguém sabe tudo, né, mesmo às vezes com assessoria. Às vezes é uma decisão política tua que é importante. Você que assina, no final das contas. Então, você precisa ouvir outras pessoas, né, para te dar segurança de que aquele é o caminho, né? Então, isso é um pouco da minha experiência, né? Não quer dizer que está certa, né? Cada um tem o seu jeito, a sua visão, né? Mas eu estou passando aqui a minha visão. Né? Eu acho que até apoio moral, né? Tipo, porque assim, imagino que ser oposição nesse contexto que a gente tem hoje na Câmara, sendo mulher, inclusive, é um pepino, né? Para descascar. E você saber que, putz, você não está sozinha. Pode parecer que você está, às vezes, né? Quando você está no plenário, às vezes pode parecer que você tá meio sozinho, mas que tem gente por trás, né? Te amparando. Assim. E é interessante falar isso, porque eu vejo muito, né, nesse caminho de eleição e etc., o pessoal diminuir a função do partido. Eu ainda romantizo um pouco esse treco. Talvez, e não sei, ouvindo aqui alguém que já está há 20 e tantos anos dessa, corrobora um pouco o que eu estou pensando. O pessoal às vezes fala assim, o partido é só o despachante. Mas se não há um compromisso programático do partido, você tem menos uma alça para segurar. Exatamente. Quando a coisa descamba, né? É verdade. Então, não é de se subestimar um partido que seja coerente com o conteúdo programático que ele se propõe ali, né? Porque essas alças aí, pela experiência da vereadora, são as que justamente fazem falta na hora que você tem que segurar uma decisão mais complexa. Exatamente. E o que me levou a ser, né, candidata e a aceitar, né, esse convite, né, foi justamente um projeto para a cidade, né? Então, e óbvio, naquele momento também corporativo, porque foram os servidores do município que acharam que tinham que ter, né, um vereador ou vereadora representando a categoria, mas o vereador, ele, quando ele é eleito, ele não está lá só para levar a demanda do seu setor. Seja uma categoria, seja alguém que representa um setor
né, da sociedade, ou é da saúde, ou é do mercado imobiliário, né? Isso é democracia, né? Nós temos um misto lá. Então, óbvio que tinha essa prioridade, servidores, a pauta da educação e tudo mais. Mas o vereador ele tem que estar atento aos diferentes temas, né, e políticas públicas da cidade. Então, esse projeto para a cidade ele é fundamental, senão a gente se perde mesmo. Total. Aí uma das críticas que eu faço, né, tem gente que não gosta de ouvir a crítica, mas é a questão do vereador de bairro. A gente tem que superar isso. Claro que há vereadores que têm, e a origem deles foram os votos numa determinada região da cidade e tudo mais. Mas o trabalho dele não pode se limitar a isso, a resolver as situações, e sozinho ele nunca vai resolver, tem que dizer, né? A não ser a lâmpadazinha, não sei do quê, né? Que daí ele liga lá para o administrador e põe na frente da fila, se ele é da base. De luxo, né? Se ele é da base. Se ele é da base. Mas, né? Então, senão ele se perde nisso. E daí os debates centrais, o orçamento público, que é uma coisa que todo mundo deveria debater e não debate. Porque é aí que você vai colocar quais são as diretrizes e as prioridades para investir o recurso público, que é do povo, né? Que cada um paga imposto. Né? As pessoas acham quem paga imposto de renda. Não, todo mundo consome, gente. Pessoa mais humilde vai lá e compra 1 quilo de feijão, ali está o imposto. A pessoa está pagando imposto. Se alguém vai sonegar lá na frente, não sei, mas a pessoa pagou. No valor do pacote de feijão, está lá. Então, essa questão eu acho que a gente tem que debater muito mais com a sociedade. Que nada é um favor, é obrigação do Estado, né, do poder público, porque o recurso veio do povo. Né? Então, o povo tem o direito de dizer aonde ele quer que esse recurso seja aplicado. Quais são as principais demandas? Quais são as principais prioridades, né? Óbvio, você tem um executivo que se elege, ele tem um projeto político para a cidade que foi eleito. Ok, ele vai direcionar isso, né? Mas as políticas públicas principais, qualquer gestor de plantão, ele tem que garantir saúde, educação, etc. O que me deixa chateado é que isso não é algo bem difundido entre quem vota, né? Às vezes há essa figura de bairro, que eu acho que é importantíssima, mas para apresentar uma análise para toda a cidade através do viés dela, né? E não para os eleitores dela. Né? E isso não é um consenso. Né? As pessoas elas tendem a esse superpersonalismo, assim, né? Tende a esse superpersonalismo ali na hora de votar. E para o executivo eu acho que ainda é pior. Esse superpersonalismo sem levar em conta que, veja, esse cara é maneirão, ele ser o cara do Santa Felicidade, Tatuquara, enfim, de onde quer que seja. Mas ele vai ter que discutir o orçamento do município. E aí não adianta ele saber tudo de Santa Felicidade, né? Não adianta ele saber tudo do Tatuquara, não adianta ele saber tudo do Fazendinha, Bairro Alto, não interessa. Né? A gente precisa ver como é que esse dinheiro se espraia por toda a cidade. Né? E onde vai caber o quê? Exatamente. Né? Então é uma pena que a gente tenha esse voto tão personalista na hora de escolher um vereador. Né? E aí eu queria uma avaliação, tanto de quem está de dentro quanto quem está olhando de fora, da qualidade da Câmara de Vereadores que a gente tem hoje. Porque uma das principais funções de um vereador é justamente a fiscalização do Poder Executivo. Mas, assim, eu, particularmente, assim, eu já trabalhei cobrindo política, cubro política há mais de 12 anos, eu não lembro de ter uma grande oposição na Câmara de Vereadores nesse período, assim, falando, nossa, como a gente fiscaliza o Poder Executivo. Eu acho que, assim, a oposição até fiscalizou. O problema é que havia uma situação esmagadora. Então, né, quando é isso, a Câmara praticamente inteira é da base do prefeito, fica um pouco difícil esse trabalho de fiscalização, né? E daí eu acho que tem um complicador, porque a dita autonomia entre os poderes aí na prática não acontece. Não acontece. Porque ser base, é óbvio, você, teoricamente, né, você concorda com os princípios daquela gestão. Ok, você vai defender, né, dentro daqueles projetos que são estratégicos e tudo mais. Mas como vereador,
você é um legislador e você é um fiscalizador. Então, projetos ou tratando do orçamento público, né, que não vão ao encontro daquilo que é um direito ou há digamos, um problema num determinado projeto, você teria a obrigação, enquanto vereador, independente de ser da base ou oposição, de estar apontando isso, né? Em alguns momentos eu era chamado de base rebelde, né? Uma única vez que eu fui da base. Mas porque eu cumpria meu papel de vereadora, né? Óbvio que é diferente quando você é base, porque você tem... Eu, pelo menos, né, naquele momento, eu tinha concordância com o projeto político representado por aquele prefeito. Então, você, em várias coisas, você vai convergir o teu pensamento. Mas na hora de fiscalizar, você tem que fiscalizar. Porque não é uma coisa pessoal contra o prefeito. Exatamente. Né? Você está falando da instituição Câmara Municipal e do teu papel enquanto vereador. Você não está ali pelo prefeito, você está ali pelo seu eleitor. Exatamente. Para representar. Essa democracia é representativa. Eu estou lá para representar o povo, o cidadão e a cidadã, não o prefeito. Senão eu tinha me candidatado a ser prefeita, não é verdade? Já podia ter ganho, já. Então, isso, né? Eu digo, a nossa democracia ela é muito incipiente, muito inicial. Nós temos que caminhar muito ainda para chegar numa democracia. Então, a Câmara ela não tem autonomia na prática, né? Mas confesso que piorou muito no último período. Eu acho que tá... Quando eu entrei em 2004, assim, a gente tinha 10, 11 na oposição, né? Hoje oficialmente lá nós somos em 4, que é o bloco PT-PV, de 38, né? E como grande parte dos vereadores não cumpre com o seu papel, então você acaba sendo uma voz, assim, né? Vozes minoritárias, na verdade, né? Então, é muito difícil. Mas porque os vereadores também não cumprem com o seu papel. Então, só dar um exemplo de hoje. Hoje pela manhã, nós tivemos votação da lei de diretrizes orçamentárias. Então, nós estamos tratando do orçamento público, né? Que é mais as metas, as ações. Aí, no segundo semestre, a gente vota a LOA, que daí é a lei orçamentária, daí vai ter os valores lá. Mas um debate super importante, né? É a lei que vai definir onde vão ser investidos os recursos do município. Quem que vai debater lá? Quem, de fato, subiu na tribuna e usou o espaço, né, para debater a lei foram três vereadores. Né? O presidente da Comissão de Economia e mais... Quem é o presidente hoje, José? O Sargento do Posto. E mais, que é da base, né? Que tem isso também, né? Geralmente, quando você da base consegue ser presidente de uma comissão, né? Essa foi a vantagem de ser básico. Por uma vez, eu consegui ser presidente de uma comissão nos meus 20 anos de Câmara. Mas também só durei 1 ano lá, porque eu era meio rebelde mesmo. Base rebelde, né? Então, a base rebelde já conta como oposição. Assim, ó, na conta do prefeito, não, essa aqui é oposição. Não, mas foi mais interno na Câmara. Não tinha, eu brinco, nesse momento não foi base rebelde, não. Foi umas questões internas da Câmara. Mas, enfim, porque as pessoas não debatem, gente. Como é que a lei mais importante... A maioria estava fora do plenário, não estava nem aí, gente. Entende? Aí só vai lá na hora de votar, né? Porque o líder chama, tá na hora de votar, vai lá apertar o botãozinho. Então, isso é muito ruim, desqualifica muito. E a gente já teve, a gente já teve debates mais ricos lá. Porque eu sou de esquerda, né? Sou de um partido de esquerda. E respeito as posições. Ok, de direita, respeito. Mas vá lá na frente, suba na tribuna e debata, né? Não faça daquele espaço um espaço só para ter like, né? Porque essa coisa das redes sociais tem um lado bom, mas também tem um lado da lacração. Então, tem o que os conservadores mais gostam é ir lá, subir, falar mal do PT ou das feministas, né? Enfim, pega um tema para lacrar e daí... Que não tem nada a ver com a discussão, geralmente. Não, geralmente não. Onde a gente vai asfaltar, né? Absolutamente, mas as feminazes... Aí é um problema. Então, é isso que vale hoje. Isso tem sido muito ruim para a política.
Então, as pessoas, elas não se preparam para fazer um debate. Não. Né? Tanta certeza de que vai passar, né? Eu vejo isso muito na Assembleia. Assim. Eu percebo isso, né? Assim, não se dignificam a ir lá defender o projeto do governo. Porque a maioria é tão esmagadora que sequer justificam não o projeto. Precisa de não debate. Precisa. E quem perde é você, Curitibinha. É você que perde. Isso até eu queria puxar esse gancho, porque a gente, por exemplo, está debatendo orçamento na Câmara. E separar qualquer pessoa na rua, eu duvido muito que essa pessoa sabe que isso está acontecendo na Câmara de Vereadores nesse momento. Sim. Apesar dela ter N reclamações sobre a cidade, N coisas que ela acha que deveriam estar sendo feitas pela cidade. E quando a gente olha, por exemplo, vamos pegar a imprensa. A gente não tem uma imprensa local que super cubra. Não. Tirando o Rogério Galindo, coitado, sozinho. Tirando o Rogério Galindo, que tá ali sozinho para cobrir o Paraná inteiro. Exato. Mas assim, hoje a gente muito pontual, não tem. né? É muito muito pontual. E geralmente é quando já deu merda. Aí vamos cobrir porque já deu merda. Né? Mas ninguém tá ali falando de... Galera... Tá discutindo orçamento, né? O quanto as pessoas de fora participam dessas discussões na Câmara. Isso, deixa eu fazer uma pequena observação. Isso é algo que me preocupa muito, sabia? Porque eu ainda vejo um engajamento que era fraco ser menor ainda. Eu conversei com muita gente e tal, e aí tem um camarada nosso lá que trabalha na Assembleia, o Wagner, não sei se a senhora conhece, ele é do PT e tal. E ele falava na década de 90, ele está no movimento estudantil há muito tempo e tal, está nas militâncias há muito tempo. E aí tem uma coisa que ele me falou que eu acho que é realmente muito preocupante mesmo, que favorece muito a bancada da live. Ele falou que quando existia, e também o pessoal progressista gosta de falar pra caceta, né? Então o pessoal, depois de um comício, de uma fala de alguém que ou era candidato, ou era político, ou era líder regional ali, não sei o quê, essa galera, eles tinham alguma convivência, né? E aí, no passado, o PT era muito alinhado com a igreja, né? Então, geralmente, isso aí acontecia em paróquias, aí estava lá no fundo da paróquia, lá os debates e leninismos e marxismos e igualdade estavam lá comendo, e depois essa galera ia tomar um chopp junto, né? Enfim, ia socializar e tal. Hoje, você tem um esvaziamento de convivência. É verdade. Também. Então as pessoas elas se educam politicamente quase que exclusivamente pela internet. Você tem que ser um conhecer, assim, você tem que ser um cara que esteja muito interessado em fazer política, em saber política, para que você tenha encontrar um outro maluco muito interessado em fazer política ou saber política, para que você tenha uma convivência, né? E é onde a bancada da live está voando. Sim. Porque é uma galera que se educa ali pela internet, tem a política para essas lives e para esses cortes e para esse besterol fleumático, assim como muita gente tem que a internet é o Facebook, né? Então, para eles, a política é isso. Esse rompante fleumático, essa coisa descabida, exagerada, de palanque ali, causando feminazi fora Josete. É isso. Sabe? Isso me parece muito preocupante, porque é algo que já era difícil. E hoje a gente está com esse caminho aí completamente embaçado, né? Anuviado por essa cortina de redes sociais. Assim. E essa coisa do papel do vereador se perde. Né? Porque qual é o papel do vereador? Ir lá e criticar quem pensa diferente dele? Esse é o papel do vereador? Ou criticar o partido que pensa contrário? Claro que você vai fazer crítica, porque cada partido tem um programa diferenciado, deveria ter, né? Muitos são legendas só, como dizem, né? Mas o cara só impressa a legenda na hora de disputar a eleição, né? Como eu vejo lá, vereadores que começaram comigo já mudaram 3, 4 vezes de partido, né? Porque aí o cara ele é pragmático, né? Bom, eu quero me eleger, né? Não interessa o projeto político. Tem uns que têm, né? Alguns partidos têm projeto, outros não têm. Mas o que interessa é reeleger, né? Então, por isso que eu digo, a nossa democracia ela é muito inicial ainda, né? Todos os partidos tinham que ter um projeto político. No mínimo. No mínimo, né? E, então, esse é um problema, né?
E aí, nesse momento de tanto ódio, dessa disseminação, né, dessa ultradireita, desse fascismo, né, é isso que pauta determinados vereadores. Então, eles não vão lá para debater a cidade, os problemas da cidade. Né? Nenhum dos que traz as pautas morais e o antipetismo foi debater o orçamento lá. Estavam todos passeando, ninguém ficou na sessão. Saibam disso, pessoal. Né? Agora, na hora que é para lacrar, o cara vai lá, sobe na tribuna, faz um recorte da sua fala e vai para a rede social. E aí política virou isso, gente. Ação de parlamentar virou isso. Então, se a gente já tinha um problema anterior, agora está pior. Foi o que eu disse no início da minha fala. É isso que está pior. Né? Porque as pessoas não se qualificam mais, não sabem o que é o papel do vereador. Né? Então, óbvio que, em grande medida, não o sabiam, não o faziam também. Mas eu acho que está muito pior, porque ao invés da gente, digamos, ir avançando na construção disso, você está retrocedendo, sabe? Então, isso é muito preocupante. Antigamente, a pessoa entrava com a dúvida do que era ser vereador. Agora ela entra com a certeza de que ela tem que lacrar. E aí, acabou. Acabou. Exatamente. E aí, até nesse sentido, eu estava numa outra gravação esses dias e a gente estava até comentando como alguns temas que são muito nacionais acabam impactando muito na pauta local, né? Então, a gente está tendo discussão recente agora sobre aborto, sobre descriminalização de drogas, que são pautas de costumes que levantam aí uma série de desinformação e uma série de questões morais, enfim, que não deveriam estar na discussão, mas acabam estando. E a gente discutia isso nesse outro podcast que eu estava gravando, de como isso vai influenciar nas eleições municipais. Porque todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo. Então, o vereador tem que ter uma opinião sobre o aborto, sobre a descriminalização da maconha, sobre qualquer outra coisa. Mas isso não tem nada a ver com a cidade em si, né? Tanto faz qual é a política nacional de aborto, porque é uma política nacional. Tanto de legislação nacional. A cidade tem pouca da Câmara, coisa. Da Assembleia Nacional. E aí a gente tem discussões que são nacionalizadas por conta dessa polarização e muita coisa fica em segundo plano. A gente não está discutindo política pública para a cidade, né? Que poderia a gente podia estar falando de prevenção de enchente, por exemplo, que é um tema que deveria ser tratado na cidade, mas a gente desperdício de alimentos, como eu já tratei com a vereadora. E ao invés disso, estamos discutindo aborto na eleição municipal. Assim, não vejo que faz muito sentido. Como que essas discussões afetam a campanha local, né? As eleições locais? Deixa eu dar uma opinião aí, a professora me disse se é por aí ou não. Eu acho que com o advento das redes sociais, que em todo podcast que a gente grava eu falo contra. Mas está aqui fazendo corte para as redes sociais. Mas a gente tem que ocupar o espaço para trazer o nosso posicionamento também, né? É isso. Eu acho que a gente tem uma oportunidade com as redes sociais, que é dar opinião sobre certos assuntos, que, em teoria, te qualificariam num quadrante programático. Vamos colocar assim. Então, eu acho que é importante, talvez, quem seja o eleitor da Josete, saber o que ela pensa sobre a pauta X ou sobre a pauta Y, porque isso reflete certa coerência. O problema é que se esgotou aí. Acabou. Exatamente. Né? O que a senhora acha, professora? Esse é o X da questão, né? Não quer dizer que você nunca vai levar para a pauta, porque tem temas que são importantes, relevantes, né, para a condução do país e tudo mais. Debater, sei lá, aspectos da economia brasileira, legal, isso tem reflexo aqui no município, reforma tributária, em alguma medida, tem algum momento debater até a pauta do aborto, não vejo problema. Mas é exatamente isso que o Felipe traz, não pode se limitar a isso, né? E aí a pauta de costumes virou o programa de vários partidos e de vários parlamentares, né? E aí você ignora uma série de desafios que mesmo a cidade como Curitiba, que o orçamento para o ano que vem está previsto 14 bilhões. É né? muita grana, né?
e que tem desafios enormes. Você tem 10.300 crianças fora do ICMEI, crianças de 0 a 3. Você tem 400 áreas de ocupação irregular, né? Você tem um grande desafio que não é de Curitiba, mas é do Brasil, o envelhecimento da nossa população. Isso não tem política para a pessoa idosa. E que o pessoal da família jamais toca nesse assunto, né? Exatamente. Os defensores da família, a família acaba até o aborto. Exatamente. O vovô e a vovó não entram na família. Não é isso aí. Então, nem a paternidade entra nem a paternidade na família, entra na família. Mais o vô e a avó. Então, essas questões nós temos que estar lá debatendo, levando gente, cobrando o poder público. Quer dizer, Curitiba não tem um único centro de convivência para idosos públicos. E tem um pingo de convênios. E nós estamos falando de pessoas idosas que, quando têm um certo grau de independência, estão lá fechadas na casa o dia inteiro, sem convivência, entrando em depressão e tudo mais. E elas precisam conviver com outras pessoas, né? Daí você tem iniciativas pontuais, algumas entidades que abrem esses centros de convivência, a prefeitura paga um per capita lá, né? E assim, muito pouco diante da demanda que a gente tem. A gente precisa de um programa. De um programa, né? E não só da convivência, mas da saúde, né? De vários aspectos que envolvem o envelhecimento também, né? Então, quem está debatendo isso? Ninguém. Né? Quem está pautando essa coisa que é muito importante, que acho que você falou, Felipe, ou você, a questão das mudanças climáticas, né? Como Curitiba está se preparando para enfrentar isso, né? Quais as ações efetivas? Tem lá no site bem bonitinho da prefeitura, né? Tem não sei quantos bilhões plano de ação climática, não sei o quê. Mas na prática, o que está sendo feito? O PDUI, né? O Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado é algo que diz, isso é a resposta que a gente teve lá no gabinete do Requião. Por exemplo, esse programa não está elaborado para Curitiba e a região metropolitana. Então, veja, você tem uma região metropolitana toda que é alagável, porque são várias nascentes de rio aí, e você não tem um programa conjunto. Nunca foi executado pelo secretário das cidades um programa desse, que por acaso, o que ele é mesmo, candidato? Né? Né? Ele nunca foi executado, por exemplo, para prevenir esse tipo de emergência. Exatamente. Né? Porque a gente não pode pensar de forma isolada, né? Nós somos uma metrópole, e quando você fala em enfrentamento a mudanças climáticas, você fala em rio, nós temos as bacias, né? Não adianta que em Curitiba você ter uma ação se essa bacia faz parte de uma bacia maior da região metropolitana, né? Que pega outros municípios também para além da região metropolitana. Então, como é que você pensa numa política de enfrentamento, assim, né? Então, é muito mais complexo do que você pôr lá na internet que tá plano de ação climática e tal. E, na prática, você sabe que não é feito nada de mais efetivo, né? Então, é isso que nós temos que estar debatendo. Esse é o papel do vereador. Não só tem que resolver os problemas que estão agora, que estão acontecendo, mas tem que pensar a médio e longo prazo, né? Porque nós estamos lá para construir políticas públicas de Estado e não de governo, né? Não é para 4 anos de uma gestão. Nós temos que pensar numa política de Estado permanente, né? Que tenha continuidade, enfim, para que realmente as políticas públicas cheguem a quem precisa, né? Seja na área de mudança climática, que é aquele que está na periferia, na beira do rio, né? Que vai sofrer os impactos maiores, seja na mobilidade, por exemplo, como o uso do automóvel, né? Então, a reclamação, porque né, o trânsito, porque isso, porque aquilo. Mas cada um quer ter seu carro. Né? Às vezes 2. Conforme a família, bem mais. Então, dessas pesquisas infinitas que eu tenho feito, 10% de todo o território do centro de Curitiba é para guardar carro privado, fora todas as outras vagas de estar que estão na rua. Exatamente. E daí a prioridade é o transporte coletivo, no discurso né? Então, ser vereador é bem mais que debater pauta moral, né? E eu acho que para concluir, eu gostaria muito, mas é algo que, enfim, perpassa
o direito sobre a internet, né? Eu sempre volto para o mesmo lugar. Que é o uso indiscriminado das redes sociais, né? Essa pulverização, essa coisa que, na verdade, para mim, traz muito mais malefício. O uso indiscriminado dessas ferramentas é mais maléfico do que benéfico. Tanto é que consegue deixar uma pessoa cega ao ponto de que ela pode perder a casa. E se vocês acham isso muito impossível, Porto Alegre está aí, né? Exatamente. Elas acham que você pode perder a casa, né? Conseguem ignorar o risco de você perder a sua casa frente a uma discussão inócua sobre uma pauta de costume que é feito por um vereador que é quem evitaria que ela não sofresse pela uma emergência climática, enfim, pelo que a gente está enfrentando agora. Então, preocupante. E se a gente fosse elencar, assim, de tudo isso que a gente falou, quais seriam os principais desafios de Curitiba que a gente deveria estar debatendo agora nesse ano eleitoral? Eu vou ficar só ouvindo aqui, ó. Não, meu amigo já sabe de alguns aí. Não, já... acho que tem coisas que a gente precisa ter, assim, muito nítido. Primeiro, Curitiba é uma capital muito desigual. Muito. É uma das cidades mais desiguais do mundo, né? Então, temos aqui até um quadro bonito, eu gosto também, né, do Jardim Botânico. E, nesse ponto, acho que a cidade, né, é uma cidade que tem esses espaços que são importantes, os parques. Ninguém é contra isso, né? A gente queria só que todo mundo tivesse acesso ao Jardim Botânico, né? Quem que pode ir lá, né? Então, primeira coisa, ter isso como um pilar. Como reduzir esse grau de desigualdade. E aí isso tem que ser um eixo norteador para qualquer tema que a gente discutir, né? Porque isso é transversal, né? Mas uma das questões o nosso amigo já levantou, que é a questão de segurança alimentar e nutricional. E daí nós não estamos falando só não, porque é muito sério, muito grave, a questão da fome. É importante, temos que ter política para superar a fome e tudo mais, mas também precisamos debater a questão da alimentação saudável. Totalmente. Né? Hoje nós temos uma sociedade que está adoecendo, a obesidade é muito mais frequente nos jovens, nas crianças, enfim. Então, esse é um tema que a gente precisa debater, né, urgentemente. Bom, já falei da política para idosos, né? Um grande desafio da cidade de Curitiba é o acesso à moradia. Totalmente. Uma cidade que tem 400 ocupações irregulares precisa pensar em como ela vai garantir acesso à moradia, né? E quando você olha o orçamento de Curitiba, você vê destinado... aumentou agora, que era 10 milhões. 10 milhões, gente, numa cidade como Curitiba, no orçamento que para esse ano é 12 bi, para o ano que vem é 14 bilhões, 10 milhões para a construção de habitação popular, gente. O que é isso? Nada. Eu não sou leviana a dizer que Curitiba vai resolver sozinha, não vai, precisa de política do governo federal, mas ela podia investir muito mais do que investe. Nesses anos aí de Bolsonaro... não entrega nada há 13 anos. Né? Nesses anos aí, né, obscuros que nós tivemos, né, não tinha política do governo federal, não tinha nenhum empreendimento aqui no município de Curitiba. E muitas vezes você não gasta aqueles 10 milhões que foram colocados. Então, qual é a prioridade? Esse é um grande... É uma grande demanda que precisa ser atendida. Como eu já disse, a educação, né, ainda, né, crianças fora da escola, de 0 a 3, né, e uma questão que é fundamental. Lógico, além da qualidade, daquelas coisas que são presentes sempre, mas que hoje, assim, nós precisamos pensar isso de uma forma muito séria, que é a inclusão das crianças e dos jovens nas escolas. Curitiba não tem garantido uma inclusão de verdade. Não há profissionais qualificados para acompanhar essas crianças. O professor da sala de aula fica sozinho, né? Uma demanda enorme. E nós precisamos garantir que essas pessoas tenham acesso à educação, né? Mas com qualidade, né? Vou lembrar de uma professora da Federal, Maria da Ativa. Eu era fã dela, ainda sou, né? Mas ela já está aposentada, e que ela poderia dizer:
Nós não podemos aceitar uma inclusão excludente. Então, a escola matricula, mas ela não garante o avanço daquela criança. Não garante o desenvolvimento das potencialidades dela. Então, esse é um grande desafio. Nós estamos com um número enorme de autistas. Né? Pessoas surdas. Né? Todos os tipos, né, de deficiência. A escola está aberta para isso, mas tem que dar qualidade e condições de trabalho para que o profissional não adoeça, porque hoje nós temos muitos profissionais doentes, porque não dão conta. E, além disso, né, não garantir aquilo que é um direito daquela criança. Não adianta ela estar no espaço físico da escola e não garantir que ela possa se desenvolver, né, desenvolver todo o seu potencial, porque todas elas têm potencial. Né? A gente cria, né, um modelinho, né, do que nós queremos naquele quadradinho, né? Mas o mundo não é assim. Então, nós precisamos incluir todo mundo. Tem muita coisa aqui, deixa eu selecionar, porque... Deixa eu complementar o lance da segurança alimentar. Eu tive uma reunião do CONSEI agora, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Curitiba, e vejo que engatinha muito. Para quem se diz uma cidade inteligente, Curitiba engatinha demais com relação a cumprir essas metas de segurança alimentar. Né? Segurança alimentar é a maneira que você tem mais barata de economizar com saúde. Ficou um pouco redundante isso que eu disse, mas é a melhor maneira de você economizar com saúde, né? Segurança alimentar. E, infelizmente, os projetos eles estão ainda muito defasados. Né? A gente só vai ter uma secretaria, ainda que esse prefeito esteja há 8 anos na administração, a gente só vai ter uma secretaria de segurança alimentar tem 4 anos, né? Nos últimos 4 anos, quando a fome, a gente, infelizmente, dá de volta esse salto nesse precipício da fome no país e não é entra diferente novamente para o mapa da fome. Nós tínhamos saído em 2014. Não é diferente aqui em Curitiba e a gente tem uns programas muito defasados. Ainda que um outro restaurante popular, eu acho que é um exemplo de programa que funcione. O Armazém da Família é algo que trabalha ali numa proposta de empresa pública, entendeu? E não é entendido enquanto um aparelho de saúde pública. Não é entendido um lugar onde você pode usar para comunicar a saúde, onde você pode usar aquele aparelho para promover saúde. Né? Ele não tem, por questões mil, e eu acho que vão dizer que não tem dinheiro, não sei quem lá, mas sei lá, né, 14 bilhões, acho que poderiam pensar aí, né? Alguma coisa nesse sentido, mas ele não atualizou, por exemplo, com a nova cesta básica, que inclui hortaliças, que inclui legumes. Né? Hoje você tem os armazéns da família vendendo ultraprocessados, então você ainda continua socando alimentação sem nutriente na população que mais deveria estar se alimentando bem, né? Porque é uma população vulnerabilizada, que está em contato com maiores vetores de doenças, né? De infecções. E os aparelhos da cidade são muito incipientes. Você tem aquela fazenda urbana que poderia se postar aí, e aí cabe muita discussão, a gente tem que desenvolver muito essa tecnologia, enfim. Mas partindo do pressuposto que pelo menos poderia gerar renda, né? Já que você tem uma fazenda no meio de Curitiba, você poderia dali tirar alguma coisa para alguém, isso não acontece. A mesma verba que mantém a compra do Armazém da Família hoje é a que mantém a fazendinha. Né? Então, essa fazenda servir para quê? Cenário? Né, professor? Então, de fato, o Curitiba engatinha. Né? Ainda que você tenha um aparelho ou outro que funcione ali no centro da cidade, não pela vontade dos vereadores da nossa cidade que queriam arrancar ali o aparelho, né? Mas ainda que você tenha esses aparelhos, engatinha um pouco. Assim, tá muito desconexo com o que o país já tem como programa federal de alimentação e segurança alimentar. E aí, quando a gente fala na Câmara dos Sonhos, né, qual é a composição que a gente gostaria de ver na Câmara dos Vereadores, se tudo fosse possível no mundo? Então, primeira coisa era 50% de homens e 50% de mulheres. Né? Hoje são 38 cadeiras, nós temos apenas 7 mulheres. É muito pouco. Já tivemos 8, diminuímos uma nessa última eleição. É uma Câmara diversa, com pessoas negras, né? com a diversidade representada em todos os seus aspectos. Né? Hoje nós temos, né, uma vereadora negra e lésbica, né? E como essa pessoa sofre preconceito, né? Até quando ela vai usar
o termo todes, né? Todas, todos e todes. Nossa, usar aquele todes é um horror para alguns lá, né? É uma ofensa, né? Como se você estivesse ofendendo a mãe de alguém. Daí eu acho que a pessoa tem o direito de não concordar, mas ela precisa se sentir ofendida. Pô, eu me sinto incluída no todas. Ué, quem se incluir no todos, que ótimo. No todes, que ótimo, não é verdade? Uma Câmara com uma representação maior de trabalhadoras e trabalhadores. Né? Ainda temos as famílias tradicionais, temos vereadores e vereadoras que representam, né, os setores econômicos da cidade, os interesses desses setores, né? E os vereadores que se limitam àquele papel de vereador do bairro, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar isso também. Então, essa seria a Câmara dos Sonhos, né? Com muita representatividade, com assim, que fosse mais efervescente, um debate maior da questão da cultura, né? Pessoas da área da cultura lá também. Eu acho que a sociedade é tão mais diversa do que essa representação que está lá, sabe? Esse é o meu sonho. Mas a primeira coisa era ter 50% de homens e de mulheres. Eu acho bem justo, na verdade. Pelo menos nessa diversidade alguma que reflita, no mínimo, a demografia de Curitiba, né? Que não é a paranista, que não é né? Mais negros, enfim, né? Pessoas indígenas, né? Também. Isso, olha só, eu não sabia, né? E preciso reconhecer isso, né? Que é um conhecimento, e acredito que muita gente não sabe que a gente tem aldeias aqui muito perto, né? E tem uma aldeia urbana, né? Uma aldeia urbana aqui, né? E essas são coisas que o curitibano médio nem sabe. Tangencia. Então, efetivamente. E eu ia achar legal, maneiro, assim, bacaninha, saudável, se a gente tivesse um bloco alinhado com a prefeitura, mas um igual bloco. Não é a totalidade, não. Não é a totalidade, não. Assim, um bloco da prefeitura, ok, a gente aceita. Faz parte. Faz parte, okay, né? É um projeto que os cidadãos eles querem que entre, então beleza, tem que ter alguém ali para apoiar esse projeto. Beleza, democracia, note. E um bloco igual, do mesmo tamanho, para se opor a esse bloco. E um meio ali que a gente dispute, entendeu? Sabe? Tipo, porra, é pedir tanto assim, sabe? Sei lá, bota 15, 8 e a gente disputa os 8. Não é pedir tanto, né? Porque não precisa ser 34-4, né? Para ter disputa, né? Exatamente, para não ser só já levou, né? E no final quem perde é o curitibano, cara. É isso, né? No final quem perde, quando você tem só a vontade de uma pessoa, você tem essa visão obtusa de cidade, você vai se deparar com coisas que outras pessoas poderiam ter previsto. Geralmente preveem, né? E geralmente apresentam. Mas é isso, quem perde é o cidadão, não tenham dúvida disso. Não é Fla-Flu. Exatamente. Não é a minha torcida é maior e a gente vai ganhar. Não é assim, quem perde é você, não tem outra. E a gente está em ano eleitoral, né? Como que a gente explica tudo isso, então, pro eleitor, para ele se decidir em quem votar para vereador, né? Como que a gente bota tudo isso na mesa e explica que tudo isso precisa ser pensado, né? Como que a gente chega nessas pessoas? A pergunta de milhões. A pergunta de milhões. Eu acho que não é só no momento eleitoral. E eu acho que esse que é o nosso problema. Que o debate político ele acaba ficando limitado ao momento eleitoral, né? E a gente tinha que construir espaços de participação mais efetiva mesmo, para que isso fosse um debate constante na sociedade. Porque aí sim as pessoas criariam essa cultura até de participação mesmo, né? Você vai perguntar aí, quem sabe onde fica a Câmara de Curitiba? Até para substituir esse senso de comunidade também. Né? E do que é esse espaço, da importância desse espaço, né? Eu já peguei táxi que o cara foi me levar lá na Assembleia. Eu falei, não, é na Câmara que eu estou indo. E é isso, né? Se a gente sair aqui fora ali, passar 20 pessoas de perguntar, a gente vai ver que a maioria não vai saber nem onde fica, né? Então, a gente precisa, né, tornar esse espaço mais conhecido para as pessoas, né?
E a gente, no meu mandato, a gente procura fazer isso, a gente procura ter relação com comunidades, com escolas e tal, para fazer essa ponte, para esse conhecimento, né? E a gente sempre procurou também ter essa relação com a sociedade, com os movimentos sociais, né? Eu acho que o vereador, quando ele vai apresentar um projeto, ok, ele pode até apresentar antes. E, lógico, existem projetos que já foram apresentados em outras cidades, que têm boas ideias, nada contra a gente fazer isso, né? Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ouvir aquele setor, por exemplo. Se eu estou falando lá da questão ambiental, vamos ouvir as ONGs, as universidades, os ambientalistas. Quer dizer, tem sentido esse projeto? Não tem? Cabe aqui para a nossa cidade? Não cabe. Ou cabe, mas o que a gente tem que adequar à nossa realidade, né? Então, tudo isso é uma forma de envolver as pessoas, né? Eu acho que surtiria mais efeito do que só no momento eleitoral, né? Porque o momento eleitoral ele é muito curto, e ainda mais hoje, que você tem uma campanha de 45 dias. Mas que raio de conscientização que você vai fazer em 45 dias, né? Então, você vai, tenta, dentro dos limites, pautar, né, ter suas principais propostas, tenta localizar isso dentro de um projeto para a cidade, né, e envolver ao máximo as pessoas, mas é difícil, né? Então, eu acho que a política, a questão partidária, os diversos espaços de poder, a gente deveria fazer disso um espaço constante. E eu acho que todas as entidades, entendeu? Aí tem que englobar sindicatos, tem que englobar a associação de moradores, escolas, a própria igreja, mas num debate cidadão, né? Nós não vamos debater a questão. A igreja ela tem seu papel, as pessoas têm seus valores morais e é direito de cada um tê-los, né? Só não posso misturar as estações, né? O Estado é laico, o Estado tem que prover garantia de direitos para todos e todas, independente da sua crença, etc., né? Mas como a Igreja Católica já foi, né? Nas comunidades eclesiais de base, né? Você debatia a questão política lá também, né? Então, eu acredito que daí a gente constrói bem mais, né? Senão você limita. Claro que é um momento que é importante que você dá mais visibilidade para isso, né? E que daí as pessoas, como a gente não tem a nossa democracia, né, consolidada, as pessoas chama atenção para elas naquele momento, né? Esse debate. Porque ela tem uma decisão para tomar. Ela tem a decisão para tomar ali, né? Então, bem ou mal, a gente tem que tentar levar essas coisas em 45 dias. Né? E conversar. Eu acho que é a única coisa. Rede social é muito importante e hoje ninguém faz campanha sem rede social, né? Então, você também tem que buscar mecanismos para mesmo lá no Insta, numa postagem, num negócio que é curtinho. Né? No mínimo comunicar, né? Comunicar e tentar introduzindo esses conceitos, essas coisas, para as pessoas se envolverem e entenderem. Quer dizer, é importante eu escolher sim, e isso vai definir a minha vida, vai definir a vida da cidade. Mas é isso, gente. Eu acho que o momento eleitoral é importante, tem que ser utilizado da melhor forma, mas só o debate nesse momento muda muito lentamente a sociedade. Eu concordo em gênero, número e tal. Não tenho nem o que acrescentar. Não tem o que acrescentar. Eu acho que o desafio é bem esse, né? Como é que a gente faz política? Num outro podcast que a gente gravou, a gente estava falando sobre a percepção da política, né? Que hoje a política ela é assimilada de maneira visual ali, né? Aquela coisa que vem pela rede social. E a gente tem que se fazer percebido novamente, percebido de uma maneira mais tácita, assim, percebido enquanto a minha vida ou a minha cidade melhorou. E hoje as pessoas elas têm essa vitrine muito, né, opressora quase. Então, eu acho que o nosso desafio é esse. E não é nem um pouco fácil, né? Porque requer muito mais diálogo, porque requer muito mais tempo. Hoje há essa pressão de entrega ansiosa, maluca, desse tempo que não existe, não há ideia que decante com o tempo que as pessoas querem que essas ideias sejam postas e tal. Por isso que fica tudo nessas pautas morais, enfim, não sai disso, né? Porque essa você pode usar uma frase de efeito e acabou. Mas como é que resolve um problema de uma bacia hidrográfica de uma cidade?
Isso é uma tese. Não é em 3 segundos, É uma tese, né? Não é no Reels, né? Isso é uma tese e é muito mais difícil. E são essas coisas que a gente está tendo que entregar, né? Como que a gente vai fazer isso ser percebido? Para a gente fechar, a percepção de vocês, ainda dá para discutir política, assim, em sociedade? Porque eu tenho a percepção de que é cada dia mais difícil discutir política, porque ou você concorda com a pessoa ou você não concorda, e se você não concorda, vocês são inimigos mortais. Ainda tem espaço para discussão, na opinião de vocês? Olha, eu acho que na escassez a gente é obrigado a conversar, né? Eu acho que tem isso. Na escassez a gente é obrigado a conversar. A gente não está exatamente num período de vacas gordas, né? Não estamos exatamente aí, nossa, que maravilha, a gente tem gente passando fome, né? Então, não sei como, porque os veículos estão esquisitíssimos, né? Eu amei a bancada da live, eu vou usar para sempre. Os veículos, eles estão esquisitos, né? Como que a gente vai fazer? Mas a gente tem que conversar, porque a gente está na beira de algumas coisas que vão afetar todos. O pessoal está aí discutindo descriminalização da maconha, mas olha só, a inteligência artificial vai tirar teu emprego. Então a gente vai ter que trocar essa ideia alguma hora. Tipo assim, fazer... O que está acontecendo, né? E eu sou o reflexo disso, que eu estou tossindo tem 4 meses. Né? Fazer 30 graus, 10 graus, 30 graus, 10 graus, pode sobrecarregar o sistema de saúde. E o sobrecarrega. O Greca diz que é porque as pessoas bebem, causa... Não, são patologias respiratórias que estão dando problema no sistema de saúde. Isso a gente também tem que discutir. Sim. Né? Então é isso. Uma hora... A escassez vai ser tamanha que não tem outro jeito. Agora, como que a gente vai desenvolvendo isso até lá? Aí é muito marketing político. Sem pressão, né? Eu acho que não tem solução mágica, né? Mas eu acho que a gente tem que procurar, mesmo com os limites, construir espaços de diálogo. Presencial, gente. Presencial. Né? Com todos os limites e os desafios. Tem que voltar a discutir na mesa do bar, né? Não só nas redes sociais. Exatamente, sabe? E a gente está perdendo essa coisa do convívio, do contato com as pessoas, que é uma coisa tão positiva, né? E a gente vê uma juventude assim que o sonho é ser curtido lá na rede social. Meu Deus, se eu não tiver 80 coraçõezinhos, porque eu postei a foto, não sei do que. Inepto na troca, né? Não consegue ouvir crítica, não tenta bloquear, apaga, tem o ghosting, né? Não consegue, derrete, assim. Então, por isso, eu acho que a gente tem que resgatar isso, né? A gente procura dentro dos limites, né? A gente procura fazer reuniões presenciais, né? Tá nesse contato com as pessoas, né? Vamos lá nas ocupações, vamos lá numa reunião, né, que chamaram da escola tal. Eu acho que a gente tem que buscar retomar isso. Claro que não vai voltar a ser o que era, né, gente? Não pode ser idealista, né? Tá aí. As mídias estão aí, né? As redes sociais estão aí, mas a gente tem que achar um ponto de equilíbrio nisso, né? Porque a tecnologia, ela pode ser muito positiva para as nossas vidas, né? Mas ela tem que ser bem utilizada. Exatamente. E a gente sabe que, em grande medida, ela não tem sido utilizada para melhorar a vida das pessoas ou para trazer conhecimento mesmo, né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio do momento, né? Como é que a gente resgata, né, essa proximidade, ficar com o coração quentinho. É tão bom quando a gente está perto das pessoas, né? E me chama muita atenção. Acho que todo mundo percebe. Às vezes você está num restaurante, você tem lá um grupo de amigos, tá todo mundo no WhatsApp, na rede social. Eu falei, gente, por que foi lá jantar? Para mim, pressupõe. Eu tô indo para encontrar com os meus amigos. O celular vai ficar lá na bolsa. No mínimo, né? A hora que tocar, se for algo urgente, eu atendo, mas, né? Então, eu acho que esse é um nó que nós vamos ter que aprender a desatar. Tinha que ter eu tenho uma pauta de costumes muito boa. Ai, meu Deus. A limitação do uso das redes sociais. Essa era a pauta que a gente tinha que estar discutindo. Porque, veja, a gente
tem agora um aparelho que dá para a gente todo o acesso do mundo e deu ruim, né? As conexões não se fortaleceram, as ideias não se pluralizaram, o conhecimento não foi difundido. Então está na hora de admitir isso. Claro que eu fico brincando com o negócio das redes sociais, vamos voltar para a caverna e tal, mas isso é um fato, né? A gente, num mundo que você pode acessar qualquer artigo científico, mesmo que você não tenha essa linguagem, você tem as pessoas que poderiam traduzir essa linguagem para você, a gente está com 30 e poucos % das crianças vacinadas de poliomielite, eu acho, em Santa Catarina. 30%. Imagina voltar a poliomielite. Então é hora da gente admitir que isso não deu certo. Né? Como que a gente retrocede? Porque a gente é um bicho muito mais social do que essas tecnologias estão permitindo a gente ser, né? Uma coisa, clima pra cima, né? Esse clima ótimo. Delícia. Vou agradecer vocês pela presença, Josete. Venha sempre. Obrigada, eu que agradeço o convite. Felipe, muito obrigada por estar aqui. Eu Você é um podcast. Eu venho de vez em quando. E muito obrigada a você que assistiu o podcast até aqui. A gente continua com outros episódios. Se você perdeu algum, volta aqui na nossa playlist, assiste que tem programas bem legais. E a gente volta numa próxima. Até lá!